Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Braço do Rio, presidido pelo pastor José de Souza. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, 9 de agosto de 2020. E o tema, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos aprendendo os princípios divinos em tempos de crise. Estamos vivendo em tempos de crise, assim como estava o povo de Israel no cativeiro. E o retorno com a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O nosso textuário está em Isaías 60:18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Foi a promessa de Deus. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. O povo estava regressando para fazer a obra. Mas os empecilhos sempre surgem quando nos dispusemos a fazer a obra do Senhor. Mas quando somos despertados por Deus, nós vamos vencer qualquer obstáculo e vamos realizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O objetivo desta lição é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Deus sempre vai nos despertar para fazermos a sua obra. Deus sempre vai nos avivar a fazermos a sua obra. É só nos colocarmos na posição do Senhor. Nessa lição, nós vamos ver como os muros de Jerusalém foram levantados. Não foi fácil, nunca é fácil fazer a obra de Deus. Mas Deus sempre levanta a pessoa certa, na hora certa, para executar a sua obra. Deus levantou Neemias para reerguer os muros. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo, irmãos. Deus sempre vai providenciar tudo na tua obra. A obra não é do homem, a obra não é do pastor, a obra é de Deus. E o Deus é o dono da obra. E como dono da obra, ele vai providenciar tudo que é necessário para a sua realização. Neemias trabalhou arduamente na construção dos muros e portas. Enfrentou inimigos externos e internos que sempre se levantam. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores com o único objetivo de atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Você que está à disposição da obra do Senhor e o inimigo tem se levantado contra a sua vida, não se deixe intimidar pelos adversários. É fato, irmãos, sempre o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas. O adversário nunca vai estar feliz com a nossa vitória. O adversário nunca vai estar feliz quando estamos fazendo a obra de Deus, quando estamos ganhando almas para o reino dos céus. Ele sempre vai se levantar. E se o adversário tem se levantado contra a sua vida, não se deixe intimidar. Todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças para lutar. A você que tem feito algo para Deus e o adversário tem se levantado, confie. Confie inteiramente e receba no nome de Jesus força e coragem para lutar. Ore, porque Deus sempre responde às orações. Deus respondeu às orações de Neemias. Deus enviou emissário a Neemias. Alguém chegou para Neemias e falou o que estava acontecendo em Jerusalém. Anani, irmão de Neemias, chegou e contou: olha, retornei de Judá e o povo está parado. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, miséria, desprezo, faziam com que os moradores da cidade fossem vítimas fáceis de assaltantes. Neemias ficou angustiado. Irmãos, aquele que tem o coração na obra, quando vê a obra sofrendo, não resta outro sentimento a não ser de angústia. Quando vemos inimigos infiltrados, quando vemos o joio no meio do trigo, quando vemos irmãos, ao invés de se ajudarem, estão lutando um contra o outro,
Quando vemos o irmão necessitado de ajuda e os outros estão apedrejando, isso nos angustia, porque sabemos que o nosso Deus é amor, o nosso Deus está de braços abertos a receber todos aqueles que angustiados se refugiam nele. Neemias, quando recebeu a notícia de que a obra do Senhor estava em estado calamitoso, ele jejuou e orou. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, e Neemias começou a jejuar e orar. Talvez Deus queira te despertar nesse momento para a oração. Oração em favor da obra de Deus. Oração em favor do povo, do mundo que está atravessando uma crise. Essa pandemia que tem ceifado milhões de vidas, e muitas delas sem Deus e sem Cristo. Ele começou a orar. Começou a orar em dezembro. E Deus ouviu as suas orações e a resposta chegou no mês de março. Ou seja, 3 meses de oração. E Deus enviou a resposta. Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei e chegou triste. Como poderia estar alegre, irmãos? Neemias tinha o seu cargo, tinha a sua função, estava bem, mas a obra do Senhor não estava. Talvez você está com a sua vida indo maravilhosamente bem, seus empreendimentos dando certo, mas e a obra do Senhor? Será que você tem visto a obra do Senhor sofrer e isso não tem te incomodado? Neemias se incomodou em ver a situação da obra. Apresentou diante do rei triste. O rei percebeu que ele estava triste e perguntou para ele o que poderia ser feito para ele. Neemias pediu, orou ao Senhor. E aí orou ao Senhor e Deus respondeu. E ele então falou ao rei: peço-te que me envies ajudar para que eu a edifique. Ele estaria feliz quando visse a obra do Senhor. Bem. E aí, meus amados e queridos, Deus quer ver a sua obra feita. Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. O rei deu tudo o que era necessário para a construção. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Um copeiro do rei fez toda a diferença. Talvez você ache que você não tem capacidade ou não tem condições de fazer a obra de Deus. Um simples copeiro do rei teve a responsabilidade de retornar para Jerusalém e reconstruir os muros que estavam em ruínas. E ele recebeu do rei tudo o que era necessário e a boa mão de Deus era sobre ele. Você não precisa nada mais do que a boa mão do Senhor sobre a sua vida para fazer a obra de Deus. Nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Se você orar, Deus vai mandar auxílio. Neemias então volta e chega a Jerusalém, faz um levantamento da situação dos muros, não falou nada com ninguém, qual era o seu objetivo, por que ele estava fazendo em Jerusalém. Somente depois dele analisar a situação, tem coisas que você tem que fazer em segredo, irmãos. Deus tem que nos orientar. Às vezes você conta os seus sonhos para as pessoas que não vão entender, não vão compreender e vão até mesmo dizer que não há condições desse sonho, desse propósito que Deus colocou no seu coração de se realizar. Somente na direção do Senhor ele declarou que ele voltou para Jerusalém para reedificar os muros. Convocou os judeus, nobres, magistrados, todos que faziam a obra, e todos reedificaram os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. E disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Que você seja despertado a levantar e edificar, e se esforçar para fazer a obra do Senhor. Com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias dividiu a tarefa. Às vezes Deus te dá uma tarefa para fazer e você acha que vai conseguir sozinho. E sozinho talvez você não vai conseguir. É necessário distribuir tarefas.
Deus deu dons para todos especificadamente. E Neemias sabia disso. Distribuiu as tarefas, edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Cada um devia fazer a obra perto da sua casa. Na obra de Deus nós temos que ter sabedoria. Os grupos encarregados de levar entulho, de fazer material, todos ficaram satisfeitos com aquilo que veio à mão deles para fazer. Ninguém achou que a obra de um era mais importante do que a do outro, ou menos importante. O coração do povo se inclinou a trabalhar, porque houve estratégia. O povo de Deus tem que ter estratégia. Neemias teve tática. A tática de Neemias foi engajar todos na obra. Todos estavam trabalhando na obra, cada um numa função. É um exemplo muito importante a ser seguido pelas nossas igrejas, por nós no trabalho de evangelização. Um planejamento, tática, aproveitando a todos na sua área para trabalhar. Deus quer te usar dentro da sua área. Às vezes você diz que você não sabe fazer nada. Deus quer usar você dentro daquilo que você sabe. E trabalhar para o Senhor, irmãos, enche o coração de cada crente de alegria, que a nossa igreja possa aprender isso. Quem está trabalhando para Deus está trabalhando alegre. A união dos judeus ficou ameaçada. Quando o povo de Deus trabalha unido, irmãos, o inimigo fica furioso. Apesar daquela organização, a união era necessária para aquela grande obra. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias conheceu o problema. Isso vai ser um tema para a nossa lição de número 8. Porque sempre vão surgir problemas quando há união. O inimigo se levanta. Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Ele começa a construir, levantar a obra, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Os inimigos se levantaram, mas eles permaneceram unidos e o muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera essa obra, que foi Deus quem fez. Um povo praticamente liderados por um copeiro do rei, fizeram uma grande obra. Inimigos se levantaram, mas eles permaneceram unidos, porque a mão do Senhor era sobre eles. Que a mão do Senhor esteja sobre você nesta empreitada do reino que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Saiba que os adversários vão se levantar, mas vão se levantar para cair. Porque enquanto você estiver debaixo da mão poderosa do nosso Deus, os inimigos vão se levantar, mas vão se levantar para cair. E você vai concluir a obra que o Senhor colocou na sua mão para fazer. O muro foi inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas. Cantaram com alegria, com saltério, com alaúdes, com harpas, porque a vitória é para ser comemorada. Irmãos, nós temos até uma dificuldade de comemorarmos vitória, infelizmente, no meio do povo de Deus. Há aqueles que, quando comemoramos a vitória, uma vitória, acham que estamos glorificando o nosso próprio nome. Enquanto os levitas concluíram a obra do Senhor, eles comemoraram mesmo, com alegria, louvores, cantos, saltério, alaúdes, com harpas. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, purificaram todo o povo, as portas, o muro. Houve uma dedicação. A alegria de Jerusalém era tão grande, que o som da festa podia ser ouvido de longe. Nós temos que nos alegrar diante da vitória, nos alegrarmos em Deus, dedicarmos a Deus a nossa vitória. Aqueles muros trazem um ensino simbólico muito importante, porque a Bíblia fala da salvação como muro. Vejam bem, eles voltaram para edificar o muro. Edificaram aquele muro com trabalho, inimigos se levantando e eles continuando juntos, unidos em oração, se alegraram com a vitória. O que simbolicamente queremos aprender? Que a Bíblia fala da nossa salvação como muro. Isaías 60:18, aos teus muros chamará salvação. E ainda no capítulo 26, versículo 1, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Salvação como muro. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. A salvação é um muro de proteção.
Observemos que os levantamentos dos muros, o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O povo foi despertado a erguer aqueles muros. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Tem gente que não valoriza a salvação do Senhor, troca a sua salvação por qualquer migalha do adversário, do inimigo. Mas quando somos despertados, nós sentimos protegidos dentro dos muros da salvação. Sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Estamos protegidos pela grandeza do poder de Deus. E vamos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem está protegido pelos muros da salvação, ele tem certeza. Ele tem crido num Deus que é todo poderoso, poderoso para o guardar, poderoso para o abençoar, poderoso para o guardar até o último dia. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. É a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas. Malaquias 3,6 diz: o Senhor não muda. Isso é inalterável, isso é inegociável. Há uma divisão entre a luz e as trevas. Deus não muda. O reino de Deus e o reino deste mundo são plenamente irreconciliáveis. Há um muro que divide quem está debaixo da salvação e quem não está. Que comunhão tem as luzes com as trevas? Perguntou Paulo. Jesus declarou: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O muro da salvação é a divisa entre o reino de Deus e o mundo. Ou está salvo ou não está salvo, não existe meio termo. Ou está debaixo do reino da luz ou do reino das trevas. Em qual reino você está? O crente é livre, você pode escolher o que você quiser. Mas a linha divisória do muro da salvação passa dentro do nosso coração. Por isso que Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem está no cerco, debaixo dos muros, dentro dos muros da salvação, ele diz que ele está crucificado para o mundo. Paulo ainda diz: o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Como está a sua salvação? Como está o seu depósito? Como está? Está fazendo a vontade de Deus? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Que você se sinta protegido pela salvação que Deus tem nos dado. No nome de Jesus.